interessante é que Maturuca segue sendo, mesmo para esses habitantes do Iraputanto, o centro oficial desse grupo. Então, eu não vejo como problemático, em princípio, a realização de um júri dentro da terra indígena Maturuca, nessa dicotomia que se colocou entre cidade, aldeia, enfim, diante dessa dúvida. Eu, em princípio, não vejo isso como problemático e acho bastante interessante que algo que diga respeito aos índios, na perspectiva do júri, eu estou fazendo por hora apenas essa análise, e que diga respeito apenas aos indígenas num conflito interno, ele tenha como local de definição uma área indígena. Não vejo isso, em princípio, como problemático. Uma questão, numa conversa rápida com a Kira, é você ter dentro da Raposa Serra do Sol e envolvidos no episódio indígenas pertencentes a etnias diferentes, né? Qual o direito a ser aplicado? Eu acho que também temos que... esse é um exercício bastante interessante, eu acho que para o direito e para a antropologia, de nós fugirmos dos essencialismos, né? De que, enfim, grupos diferentes não conseguem construir um direito comum, principalmente quando eles estão no mesmo território e, evidentemente, eles estabelecem entre si relações de convivência que, de algum modo, podem ser objeto de uma regulação jurídica. Então, poderia ser que esses grupos, eles, nesse processo longo, né, de convivência, eles já estivessem estipulado normas para punir condutas e o juiz teve cuidado de ver se havia esse tipo de ordenamento jurídico. O laudo diz que não, né? E, enfim, isso é um problema? Não, obviamente não me parece ser um problema. Temos aí também que fugir a essa ideia essencialista de que os grupos eles não são atravessados pelo entorno, ou então de que a ideia de que um sistema jurídico próprio significa um conjunto de regras próprias, autossuficientes, que regulem com exaustão e com exclusividade as relações que se estabelecem no interior daquele grupo multifacetado já, né? Naquele grupo. O Akira, que trabalha que trabalhou durante longo tempo com os Caingangas, sabem como eles combinam justiça interna com o nosso sistema de justiça, né? Como aqueles deslocamentos compulsórios que os caciques decidem, eles resultam, volta e meia, em ações de reintegração de posse suscitados na nossa justiça, um grupo que foi expulso querendo voltar para aquela área. Então, são ações contra o Conselho de Caciques, contra o cacique. Então, essa noção de que dizer que não há um sistema de justiça talvez seja uma simplificação, né, de um processo mais complexo, onde algumas questões são remetidas para o nosso sistema de justiça, como são as questões penais. E isso, enfim, nós precisamos, enfim, fugir desse essencialismo de não ver aí de que a remessa para a nossa justiça não dispor de regras próprias de justiça. Eu não vou entrar na questão, eu acho que depois a gente pode entrar na questão do pluralismo. Eu acabo de ler um livro muito interessante que me foi dado pelo Daniel Bonilha, até no primeiro seminário que eu fiz com a Rita Segato, né, sobre pluralismo jurídico. O Daniel Bonilha teve, e essa é uma discussão do direito e da antropologia carregada de problemas, né? Não é uma discussão fácil. Mas, por hora, eu ficaria nessas observações iniciais, no sentido de que eu acho que, tendo em conta apenas o nosso direito, foi uma solução interessante, em que há um diálogo sem, que eu diria, notadamente intercultural. Por que intercultural? Porque, em larga medida, não há um grupo que se coloca numa situação de superioridade em relação ao outro e diz que as coisas devam ser
necessariamente desse jeito. Houve desde o primeiro momento essa tentativa de interlocução por meio da antropologia, né? Com problemas, isso o Luiz Roberto vai dizer, certamente com problemas, né? Vejo com bons olhos esse recrutamento entre os indígenas, acho que podem ser todos e quaisquer indígenas que habitam a terra indígena Raposa do Serra do Sol, não vejo que os pares tenham que ser necessariamente ingaricós, macuxis, enfim, né? Pares eu acho que são, enfim, aqueles que compartilham aí de alguma maneira práticas daquele grupo. E, enfim, acho que algumas atitudes são bastante interessantes, como essa de procurar práticas que afastassem o direito majoritário, chamemos assim, houve esse cuidado de impedir o bis in idem, o julgamento duplo. Quero dizer que isso não é uma novidade no estado de Roraima, curiosamente num estado tão racista por tão longo tempo, desde o início da década de 90, já reconhecendo um julgamento do júri em Boa Vista, que não era possível punir, porque o grupo já tinha punido, isso está também no laudo, né? Esse julgamento eu acompanhei na ocasião, enfim. E são essas observações que eu faria apressadamente, né? Para depois a gente começar, de fato, um diálogo mais... Obrigada, Débora. Então... Bem, é interessante porque assim, esse tema é um tema que, diferente de outras áreas do direito, que a gente consegue chegar a uma convicção a respeito das questões que são colocadas, é um tema que cada vez que eu me deparo me gera uma profusão de dúvidas, de incertezas e eu vim conversando com a Débora no carro com algumas ideias que já se transformaram, enfim, e a ideia desse trabalho, desse workshop, eu acho que ela é muito interessante exatamente por causa disso, para a gente possa, né, debater, ouvir diversas opiniões a respeito e com isso ir avançando no que diz respeito a essa questão do reconhecimento do pluralismo jurídico. A minha experiência, obviamente que eu não conheço, nunca trabalhei com esses grupos, nunca estive na região, conheço muito pouco. Conheci agora alguns fatos e algumas questões que estão no laudo, né? A minha experiência é com o grupo Caingangue e alguma questão Guarani, mas os Guarani praticamente não nos dão problemas dessa natureza. Os Caingangue aqui nos suscitam as reflexões a respeito dessa aplicação do pluralismo jurídico. E a situação que a gente encontra no Sul, a experiência que eu tenho, que eu tento trazer para auxiliar aqui na reflexão, diz respeito a grupos que, de alguma maneira, eles têm um direito estabelecido no sistema jurídico e utilizam disso, inclusive com aplicação de penas. Uma das questões que nós mais temos problemas no Sul diz respeito a essa questão do banimento, da pena de desterro, enfim, e das dificuldades que isso gera numa região tão antropizada, né, que gera constante demanda por novos territórios, enfim. E eles resolvem os seus conflitos, aplicam as penas em muitas das questões e começa a surgir esse problema para a gente, primeiro nessa perspectiva de uma questão que o Estado precisa se debruçar sobre ela para saber como vai lidar, mas também porque os grupos punidos passam a buscar a justiça nacional para algum tipo de reparação. Agora mesmo nós estamos com uma situação no Rio Grande do Sul de um pedido de reintegração de posse de um grupo indígena querendo retornar, né? Então essa é a situação que nós temos ali. Há muitos crimes envolvendo questões interétnicas, envolvendo o branco e o indígena, seja na condição de vítima, seja na condição de autor do ato ilícito, enfim, que está o indígena. E o que eu acho que, de fato, se concordando com a Débora, é uma questão muito positiva nesse processo, é que a gente já vê que há, de fato, uma internalização do processo penal da necessidade de se fazer um laudo antropológico. A minha experiência, eu tenho duas experiências que foram muito marcantes, logo no início, eu era procurador início de carreira, e de pegar inquérito policial sem o laudo antropológico, pedir o laudo e
roupagem daqueles fatos muda completamente, se discutindo uma nova realidade e de fato, é extremamente rico que o antropólogo pode trazer. Nesse caso, é a mesma situação. A gente vê a denúncia, ela é uma denúncia absolutamente técnica, o fato típico foi descrito, estava ali com todas as os seus elementos, inclusive agravantes e tudo mais. Quando vem o laudo antropológico, ele discutindo uma nova realidade, inclusive com a possibilidade de que possa ser alegado uma legítima defesa, por exemplo, no júri, né? No tribunal do júri. Isso é uma coisa que, no contexto em que os fatos foram apurados, a gente teve acesso a poucas peças, enfim, era inimaginável. Estava muito claro que 2 indígenas haviam atacado um terceiro de uma forma concatenada e tal. Isso não condiz com aquilo que o antropólogo faz de leitura. Vocês estão com os laudos nas mãos aí, tem condições de depois chegar a essa leitura e ver como é que isso foi lido pelo antropólogo. Então, essa síntese dos fatos, como diz o antropólogo que fez o laudo, que é o trabalho dele para fazer a síntese dos fatos, ele passa de uma certa forma a ser autor daquilo que ele escreve, não mero intérprete, é de fato fundamental no processo, e eu acho que isso talvez seja o ponto mais positivo que eu vejo desse processo. Ao contrário da Débora, eu fiquei desde o início, quando ela convidou para vir, e descreveu mais ou menos a situação, o que estava se propondo para a realização desse júri, me trouxe uma certa inquietação, que ela ainda está aqui. Essa inquietação diz respeito ao fato de que a gente está transpondo para dentro de um território indígena, utilizando-se de um grupo indígena, cidadãos indígenas, para compor um corpo de jurado dentro de um sistema que para eles não é necessariamente conhecido. Então, tá, na verdade, eu estou tentando ampliar a minha percepção, a minha concepção do que possa ser pluralismo jurídico. Porque, em princípio, a gente tem ideia de que nós temos um direito nacional, temos um direito de cada grupo que tem estabelecido, ou temos ou não temos, mas poderíamos pensar na hipótese de criar um direito a partir da confluência dos interesses dessas 2 etnias envolvidas, mais a nossa sociedade que está se dispondo a julgar esse fato. Mas vamos criar esse direito a partir de uma provocação do próprio Estado? Essa é uma questão que eu acho que me ocorre que, tudo bem, pode ser uma experiência de pluralismo jurídico, mas ela precisa ser, é necessariamente induzida pelo Estado? Não sei. Me parece que assim, é uma experiência válida, mas eu temo, por exemplo, quando nós falamos do fato de que temos 2 indígenas réus de uma etnia, um vítima de outra etnia, e como é que será composto esse corpo de jurados? De que maneira esse julgamento pode ser percebido internamente depois? Né? Como é que os 2 grupos vão perceber? Será que eles vão de fato se sentir representados? Será que o resultado daquilo que o juiz vai interpretar é aquilo que o indígena, ao botar quesitos, porque tem uma técnica no júri, que eu fui promotor de justiça e fiz alguns júris. Muitos dos jurados saem da sala secreta sem saber o que decidiu, né? Dentro do próprio código, que é o seu código cultural. Agora, numa situação em que nós estamos criando um espaço para decisão, como é que vai sair esse indígena que participou, tendo votado quesitos que ele imagina que pode dar um resultado e dar outro? Né? Essa é uma preocupação que me traz essa inquietação e que eu deixo para que a gente possa debater aí um pouco mais. Acho que era basicamente essas as questões que eu tinha para colocar. Isso. Bom, então antes de passar a palavra eu também gostaria de falar, e eu me coloco assim mais nessa mesma situação do Akira, de muita inquietação, de muito receio, né, do que vai acontecer, como a comunidade indígena ela vai interpretar o evento, né, assim, todo aquele teatro do
do júri e o próprio resultado. E eu gostaria de ler aqui um parágrafo da decisão do juiz. Então, ele pronuncia, eu queria até assim, dar uma olhada no Código de Processo, acabei esquecendo, né? Ele pediu a realização desse laudo, mas ele não esperou, ele já pronunciou, né? Então, pronunciou os 2 indígenas como incursos na pena de um homicídio qualificado por motivo de surpresa e por motivo de uma tentativa, né? E o pretenso ato ilícito criminal ter ocorrido em terra indígena e terem indígenas como réus e vítima, porque reclama a realização da sessão do júri em terra indígena, com jurados indígenas, com o fito de dar legitimidade ao ato, uma vez que serão julgados, entre aspas, verdadeiramente por seus próprios pares. Então, nessa frase, eu coloco em questão, assim, muito fortemente, a afirmação dele, que isso não se trata de feito atinente aos direitos indígenas. Né? É contraditório, porque são os indígenas que vão julgar, como ele diz, verdadeiramente vão julgar. Então, isso significa que vão julgar conforme o seu direito. Ele diz que isso não são direitos indígenas, né? A denúncia não é feita por alguém, né, algum indígena, é feita de fora. Os quesitos, isso me preocupa demais, os quesitos são os quesitos do direito estatal, a menos que ele vá, não sei se ele vai inovar de tal forma que ele simplesmente não use os quesitos do Código de Processo Penal, mas isso vai levar à anulação. Quer dizer, pode as coisas, ninguém saber de nada, ficar por isso mesmo. Mas, se isso provavelmente vai chegar ao conhecimento do Tribunal de Justiça, enfim, alguém vai levantar a lebre e vai ser anulado, porque, né, tem que ser feito de acordo com o Código de Processo Penal. Então, é isso. A única coisa que eu achei interessante, e aí tem a ver com o que a Débora falou, é que ele reconhece que foi na terra indígena, muito embora, do ponto de vista assim, estrito lá da homologação, a sede do município ela está fora da terra indígena. Mas ele reconheceu que, tendo ocorrido lá na sede de Uramutã, isso é terra indígena. Eu também quero agradecer o convite para participar desse debate, que é muito interessante para mim, embora eu não faça pesquisa com povos indígenas. Tenho uma experiência pequena no início da minha formação, mas é um tema sempre muito excitante e frequentemente tem que atuar às vezes em funções públicas, como na APA, né? Nesse tema. O Ronaldo Lobão, que é o antropólogo visual, ele foi meu aluno, eu orientei a tese de doutorado dele, um excelente antropólogo, que aliás conhece muito bem esse tipo de questão, mais inclusive com populações tradicionais, quilombolas, e alguma coisa com indígenas também. Tem um parênteses aqui, quando ele foi meu aluno, eu tive que proibir ele de ir ao campo, porque ele não ia toda hora para o campo, eu tinha medo dele não concluir a tese, e na defesa eu descobri que ele me enganou, ele foi ao campo quando não era para ele, porque um colega da banca sabia que ele tinha ido, mas ele é um excelente pesquisador de campo, muito bom antropólogo também. Eu gostei muito de ouvir as intervenções dos três, e acho que você talvez ache esquisito, mas tem aspectos que eu concordo com todos, que discordaram em algumas coisas. Eu assim, como a Débora, eu acho uma experiência muito interessante o Tribunal lá em Roraima, digamos,
se mostrar uma abertura maior para outras perspectivas sobre tudo, inclusive pensando em perspectiva do livro, ainda que eu concordo com as observações da ela no que concerne a visão do juiz de que não se trata de direito indígena. Eu acho difícil de se sustentar, né? Porque eu acho que está muito marcado por uma característica do direito ocidental, de uma maneira geral, mas que no nosso aparece com a ideia de reduzir a termo, né? Que tem vários problemas aos meus olhos para a administração de conflitos na nossa sociedade também, mas quando a gente olha para outras, como uma sociedade indígena, com outras tradições, isso é mais complicado. E a redução a termo, que ela é sempre excludente, não vou entrar em detalhes sobre isso, porque tem boas justificativas para você excluir muita coisa em vários processos jurídicos. Mas sempre que acontece, como às vezes ocorre na nossa própria sociedade, da redução excluir o que é mais importante do ponto de vista das partes, há sempre um procedimento impositivo e autoritário, e algo disso que a ela identificou, eu acho que está presente nesse caso também, ainda que tenha essa abertura do juiz, que eu acho muito positiva. Como o Akira chamou a atenção também para os receios deles em relação à composição do júri, à diversidade cultural local, até que ponto os diferentes grupos envolvidos, no caso são dois, né, mas eles vão se sentir adequadamente contemplados ou não. Isso é uma questão, de fato, só vai se saber com o processo. Acho que há mecanismos disso ser melhor negociado e outras coisas também. Agora, eu tinha uma outra questão em relação ao que o laudo não aborda. Eu achei o laudo muito esclarecedor e gostei muito do laudo. Mas tem um ponto que, do meu ponto de vista, é importante para essa discussão, que eu acho que há uma má utilização, não estou dizendo que é no laudo, mas em geral, da ideia de autotutela no que concerne ao direito de sociedades tribais em geral. Não vou nem entrar na discussão mais fina entre autotutela e coisa que na literatura anglófona aparece como self-help, que tem implicações também para como você considera isso. Mas vamos ficar só na autotutela. A autotutela não é adequadamente traduzida como vingança, do meu ponto de vista. Porque ela, em geral, como a literatura antropológica sobre esse tema mostra, ela traz à tona pelo menos três aspectos. Ela tem uma afirmação de direito, às vezes de quem está tomando iniciativa para reivindicar, digamos, o que é seu, digamos. Tem uma dimensão de reparação tanto material quanto simbólica, e a simbólica muitas vezes, eu acho mais importante do que a material no que concerne a conflito, que envolve diretamente uma perspectiva sobre os direitos dos envolvidos. E tem sim uma dimensão de vingança, mas a vingança é uma dimensão, ela não explica tudo. Tem um outro aspecto importante em relação à autotutela, que as sociedades tribais. Autotutela, nós poderíamos ter uma discussão, inclusive, sobre situações em que a autotutela é acionada em sociedades como a nossa. Vamos deixar essa questão de lado. Nas sociedades tribais, onde a autotutela se encontra com uma certa frequência, ela é um mecanismo, nunca é o único, e está frequentemente associada a vários instrumentos de negociação, composição e conciliação. Então é uma alternativa entre outros. Às vezes é parte de um processo maior que envolve um esforço de conciliação,
às vezes ela é acionada quando, do ponto de vista dos envolvidos, não há espaço para a conciliação, frequentemente, inclusive em contextos onde envolve conflito entre, se você pensa em sociedades tribais africanas, entre grupos que pertencem a linhagens muito distantes. Mas às vezes não são a diferença não está só nas linhagens, mas como aqui no caso de Rafa da Serra do Sol, em outras partes do mundo também, os grupos têm uma filiação étnica diferente, mas convivem. Como certamente convivem lá. Embora eu não conheça, por ignorância minha, a literatura sobre como isso se dá na área de Rafa da Serra do Sol, mas eu intuiria que no longo processo de convívio entre esses grupos, eles devem ter, certamente, tem práticas para administrar conflitos desse tipo, seja com a autotutela, seja a autotutela ao lado desses outros instrumentos de composição, de conciliação. É muito comum, como em lugares como a Serra do Sol, como o Akira mencionou, o conflito gerar uma cisão no grupo, e quando você tem terra disponível, que não é o caso do Skygang, mas em Raposa Serra do Sol, felizmente, como for um tamanho razoável da reserva, há algum espaço para o grupo se assentar em outro lugar. Em outras partes do mundo isso ocorre. Às vezes essa é uma maneira que funciona bem do ponto de vista deles de administrar o conflito. Agora, tem uma questão mais ampla e mais geral, que eu também não acho que é uma questão só para esse tipo de sociedade, mas aparece de forma mais clara, que é a relação entre justiça e reparação. Essa eu acho que é uma questão importante em sociedades como a nossa, e várias iniciativas do judiciário, seja conciliação, mediação, seja justiça restaurativa, todas apontam na direção, enfim, de um melhor equacionamento entre justiça e reparação. Agora, em sociedades como essa, frequentemente, digamos assim, você definir o resultado de um caso com uma decisão, como será o caso do júri, pode ser muito insuficiente, porque frequentemente o principal não está em você chegar a uma decisão por um mecanismo, por um procedimento ou por outro, mas está no processo de como uma diversidade de possibilidades de composição acaba sendo articulada, e você, nesse processo, contempla várias demandas de vários atores envolvidos, que quando você não tem isso, enfim, a inexistência disso é vivida frequentemente como um déficit de que nós podemos chamar talvez de direito, de respeito a direito. Um colega aqui do departamento, eu até dei um vídeo para ela, não sei se você chegou a ver o vídeo do Daniel, sobre o Timor-Leste. Que lá tem vários casos interessantes de pluralismo jurídico. Aliás, esse caso se enquadra bastante bem, né, que você tem mais de um sistema institucionalizado e reconhecido como tal. Mas um dos problemas lá é que, em casos de estupro, que é um crime horroroso, evidentemente, mas lá, às vezes, tem uma dimensão de ambiguidade, porque essa manipulação que o Akira chamou a atenção no caso do Skygang é muito comum onde existe pluralismo jurídico, os envolvidos usarem estrategicamente as alternativas disponíveis, né, para tentar mudar o direcionamento, etc. Bom, tem um caso onde isso é mais grave, que ele relata, que é um caso que a rigor não era um estupro,
certo? As duas pessoas tinham relações consensuais, mas como não chegaram, as famílias não chegaram a um acordo em relação ao chamado preço da noiva, ou riqueza da noiva, melhor dizendo, mas que são os bens que a família do noivo devia passar para a família da noiva, não é uma compra da mulher, mas é uma maneira de estabelecer uma relação entre os grupos. Não houve acordo sobre isso, e a certa altura os familiares da mulher acusaram o rapaz de estupro. Então esse é um caso totalmente assim, desintonizado com o que de fato ocorre. Mas em casos em que de fato ocorre o estupro, ou algo bem definido como estupro, frequentemente o direito, digamos, estatal funciona de forma insatisfatória para o grupo, porque o máximo que esse direito pode fazer, é punir o acusado. E como o processo de negociação, que eu estou chamando a atenção aqui, a par com a autotutela, no caso, não só envolve discussão de um número maior de direitos, mas nesses casos do Timor-Leste, por exemplo, a realização desse processo de negociação viabiliza a reintegração plena da mulher que foi estuprada no grupo, os casos em que o acusado, eventualmente culpado, é preso, mas não há esse procedimento de negociação interna, a mulher depois fica excluída de uma série de... é discriminada, porque ela não se beneficia de todo esse processo de reinserção social. Isso pode ser um exemplo radical, esse que eu estou dando aqui, mas frequentemente em sociedades desse tipo, o processo, digamos assim, de administração do conflito, que é melhor do que decisão do conflito, não se resolve de forma satisfatória do ponto de vista dos envolvidos a partir de uma decisão. Quando essa decisão pode, inclusive, ocorrer, eu acho que é uma possibilidade, digamos assim, otimista do caso dela, disso ser todo muito bem sintonizado, digamos, o esclarecimento dos indígenas sobre o que constitui o processo de julgamento no tribunal do júri, o que vai ser, digamos assim, articulado pelo promotor e pelo advogado. Bom, eu acho que se tudo isso funcionar bem, o resultado na direção do que eu estou falando, de um resultado feliz, eu acho que precisaria ter também, digamos assim, um processo de incorporação dos indígenas dessa prática. O que eu estou querendo dizer é que o resultado do júri precisaria ser ressimbolizado e reconstruído para representar um processo onde justiça e reparação estão bem articulados. Eu já estou passando o meu tempo talvez aqui, mas uma coisa que frequentemente nós, alguns antropólogos inclusive, vemos com certo preconceito aos meus olhos de práticas dessas sociedades, é que como você não tem um Estado, e daí de fato você não tem um poder que possa bancar o que em princípio poderia ser definido como justo naquele caso, frequentemente se acentua um certo déficit de justiça e se entende os esforços de negociação como uma alternativa na ausência de uma possibilidade de você ter uma instituição que teria esse poder de, digamos assim, de executar a decisão, que em geral não tem isso nesse lugar. Mas essa discussão deixa de lado esse processo ao qual eu estava me referindo,
e que a decisão nunca contempla de forma inteiramente adequada, mesmo na nossa sociedade. Eu estou concluindo aqui, mas minha pesquisa em juizados de pequenas causas nos Estados Unidos, por exemplo, mostra uma série de casos em que as partes que o objetivo das partes, lá é só na área civil, não na área penal, mas que o objetivo das partes está muito distante da obtenção da indenização que eles estão demandando. São outras questões, e essas outras questões são totalmente excluídas. Eu estou dando um exemplo radical daquilo que ocorre na nossa sociedade também, e só para chamar a atenção que a decisão em si, para ela contemplar plenamente, digamos assim, as demandas de justiça e reparação dos envolvidos, ela tem que representar um processo onde várias demandas de direito possam ser vistas como contempladas. Eu não vi a hora que eu comecei a falar, eu devo passado já. Posso só fazer uma observação muito rápida aqui, só para não parecer que eu disse o que eu não disse. Eu não acho que nós estejamos nessa situação num contexto de pluralismo jurídico. Só que eu acho que nós, enfim, no âmbito da América Latina, nós somos um país ainda tão tímido nessa questão da interculturalidade, né, porque é uma expressão que tem um significado próprio, que esse eu acho que é um início de exercício muito interessante. Né? Quero lembrar também que o pluralismo jurídico é um conceito carregado de problemas. Né? Então, o pluralismo, todos vocês sabem, ele surge principalmente na antropologia, nos contextos coloniais e pós-coloniais, e sempre na perspectiva de ter o endosso do direito estatal. Né? Os alvarás régios, as ordenações, tanto da Inglaterra quanto da França, eram no sentido de permitir as regras dos povos tribais, dos povos autóctones, desde que em conformidade com o ordenamento estatal, pelo menos com a principiologia. A Convenção 69, ela diz a mesma coisa. Ela diz que é possível esses grupos terem regras próprias de solução, principalmente no âmbito penal, desde que observadas as regras universais, digamos, né, dos direitos humanos. Então, é muito discutível, eu acho, que nós sabemos se nós temos algum ambiente no mundo, de fato, de pluralismo jurídico, que esteja a salvo do endosso do direito estatal. Há muita discussão até enfim, se nós não falarmos de pluralismo jurídico, nós não temos uma régua em que a gente usa o jurídico a partir da nossa concepção estatal do que é jurídico. Né? Mas, enfim, quero mostrar que não acho que estamos num contexto de pluralismo jurídico, como de resto acho muito difícil termos, na situação atual dos Estados nacionais, contextos de fato de pluralismo jurídico. Né? Quero lembrar também que o fato desses grupos conviverem entre si, ele terem necessariamente regras de convivência, é algo que decorre necessariamente do laudo produzido pelo Paulo Santilli, que definiu esse como um território único. Houvesse aí, entre esses grupos, divergências tão marcantes, certamente o modelo de território único, ele não seria aplicado. Então, são pressupostos com os quais a gente pode trabalhar, porque acho que se fosse diferente, nós não teríamos aí uma única terra para agrupar 5 ou 6 etnias diferentes. Acho que temos direito e antropologia que superar noções essencialistas de que justiça e reparação, elas têm modos próprios, enfim, elas só existem em contextos culturalmente diferenciados. Eu tive semana passada com um grupo suruí que entende que a justiça só é feita internamente se nós dermos a última palavra, se nós submetermos alguém ao castigo, à punição, enfim. Né? Então, essas noções essencialistas, que eu acho que é um exercício com o qual esse juiz talvez comece a trabalhar. Só quero
quero chamar também a atenção para o último caso, o último elemento que foi aqui chamado, falado pela ela. Há uma situação de domínio do nosso direito, óbvio. Nós estamos aqui com o Instituto do Júri, é um instituto nosso, né? Agora, quando ele fala não há direitos indígenas, isso virou também um refrão que não significa ausência de direitos indígenas, mas direitos indígenas que justifiquem a intervenção do nosso judiciário, que faz uma diferenciação entre direitos individuais e coletivos. Então, quando a gente fala de direitos indígenas... Se referindo por uma da competência. Da competência, pois é. Então, quando ele faz alusão a direitos indígenas, diz, não há direitos coletivos, direitos culturais, direitos nesse sentido. Que ainda, enfim, um ranço nosso, de judiciário nosso, já que só há cultura naquilo que é coletivamente exercitado, que tem reflexo, enfim. Só quero chamar a atenção para isso, para a gente não cair aí em algumas armadilhas. E acho que a nulidade, ela, nessa visão do direito, é algo que nós temos que construir. Se nós estamos começando a adotar um procedimento, digamos, culturalmente adequado, eu detesto essas expressões, mas nesse sentido de que o judiciário começa a se preocupar com as interferências dos seus julgamentos em determinados contextos culturais, nós temos que levar as suas últimas consequências. Temos que defender que, enfim, todos esses quesitos, toda a maneira como se processou esse júri, ele foi uma maneira de dar conta de uma diversidade, enfim. É só isso que eu queria chamar a atenção. Obrigada. Bom, agora